Olá a todos, prazer, Raul Fatubi, Marco Rodrigues, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado aí para quem está assinando o nosso canal, fazendo alguns comentários, muito grato. E conforme eu tinha prometido, amanhã começa a gravar os ebós, quinta-feira, dia 2. Vou começar com Egungun, postar 10 ebó. E só vai assistir, infelizmente, quem tiver se cadastrado aí, assinado nosso canal, dando joinha e o okzinho aí para nós. Tá bom? Bom, hoje um tema muito bacana, chama a consciência, Ori, a consciência. Vou falar um pouco sobre ciência e a religiosidade juntos. Espero que gostem. A consciência é a percepção imediata do sujeito daquilo que se passa dentro ou fora dele. E talvez uma das maiores fontes de problema de todos os seres humanos. Você, ao mesmo tempo, o pacto mais básico e também que traz mais dúvida quanto ao que se na realidade é. A consciência pode definir-se como o conhecimento que o homem possui dos seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Porém, se designa dois tipos de consciência: a consciência imediata e a refletida. A consciência imediata ou espontânea caracteriza-se por ser a que remete para a existência do homem perante si mesmo. Este tema está também no vídeo que eu fiz da mente quântica, que está aí. Isso é que estou juntando uma coisa com a outra, tá? Isso também tem com relação com o Ori Afuadju, tá bom? Então, você vendo o outro vídeo da mente quântica, junto com esse vai entender melhor todo esse processo que eu estou aqui dizendo. Então, perante a si mesmo, no momento em que pensar ou agir, a consciência refletida ou secundária é a capacidade do homem ecoar perante os seus pensamentos, julgá-los e analisá-los. A consciência possibilita o homem pensar o mundo que o rodeia, e é nele que está enraizado o sentimento de existência e o pensamento de morte, por exemplo. A consciência é a essência do ser humano, a fonte do conhecimento e da verdade. É o seu princípio, penso, logo existo. A consciência surge com o fundamento e modelo de todo o conhecimento. Através dele, sabe-se que se existe e que se é, ou seja, um conhecimento, pensamento, uma alma separada do... A consciência é a fonte das ilusões. Somos conscientes dos nossos desejos e representações, fato que torna a consciência um conhecimento incompleto, que mantém o homem ignorante das causas que produzem conscientemente verdadeira e total. Assim, a consciência não é de modo algum lugar de conhecimento verdadeiro, mas sim causador de ilusões, especialmente de ilusões da liberdade. Existe ainda a consciência moral, que é a consciência que os seres humanos possuem, que os permite distinguir o que é uma ação ou tem a moralidade prescrita ou proibida. A consciência moral é a voz da consciência e, na realidade, a expressão de sentirmos que não tem nada de moral. A consciência, no seu plano mais simples, básico, permite-nos reconhecer o impulso irresistível para conservar a vida e desenvolver um interesse por si mesmo. Ori é o que? A mente e o campo onde atua o eu. Ori a Pere Orum, fonte do poder divino. Ori a Koko, fonte do poder da criação. Ori Wa, o bom caráter. Ori Ipori, superior. Ori a Pere, os padrões da consciência. Ori Imu, o interior humano, a fonte da inconsciência ligada à parte espiritual. Ori e Pori, fonte do poder do pensamento, seja nossa ancestralidade. É a placenta.
e Ori Seku, fonte do poder da sabedoria. Só para lembrar a todos que todos esses itens aqui estão no meu livro, tá? Ori, e no curso que eu dou sobre ele, Ori. Então, Ori e Seku, fontes do poder da sabedoria, juntos são a consciência no seu plano mais complexo e elaborado. A parte da nossa própria existência é só a revelação através do oráculo de Ifa. A consciência deriva do conhecimento e pensamento. É uma potencialidade de Ori pouco explorada, pelo que ainda existe muito por desvendar. E o pouco que se sabe é muitas vezes questionável. Ela é a estrutura mais complexa que se pode imaginar. No entanto, a área com a filosofia da mente, psicologia, a neurologia e a ciência cognitiva tem sido essencial para definir o conceito de consciência, nomeadamente no seu papel e a sua importância na vida do ser humano. A consciência pode ser sucintamente descrita como o organismo do sistema conhecedor que está intimamente relacionado com a mente e o pensamento humano. É considerada a função alta da mente, pois implica que o indivíduo seja conhecedor do mundo, estando plenamente ciente dos seus acontecimentos ou fatos, de forma a poder participar ativa e determinantemente na sua construção histórica. A permite, igualmente ao ser humano, escutar o ambiente, percebendo a relação com ele e estabelecendo. A consciência permite distinguir os humanos do divino. A consciência é uma característica moldada pela evolução. Os seres humanos apresentam uma consciência que lhe permite envolver-se com o meio, modificando através do processo que se influenciam mutuamente, como a memória ou pensamento, e muitas outras nobres ações que fazem do homem um ser único e incomparável. Assim, os nossos preciosos sentimentos são essenciais para que a consciência atue de modo favorável ao ser humano, possibilitando a percepção do mundo exterior através da ligação entre os estímulos externos e espirituais e as suas associações que formam um conjunto de fatores que determina a consciência. O termo inconsciente descrito um complexo psíquico de natureza praticamente incomparável e misteriosa. Define uma zona de psiquismo constituída pela criatividade, paixões, medo, desejo, impulsões, tendência até a própria vida ou a morte. Os yorubás acreditam na existência de atividade no Ori, para além da consciência. No entanto, Ori no o interior humano é a fonte da inconsciência ligada à parte espiritual. E a concepção de inconsciente demonstrado que o mundo de Ori não pode ser traduzido aos conteúdos conscientes, em que certo conteúdo só é tornar acessível depois de passar por um estado de inconsciência. Esse processo ocorre porque deixamos de estar alinhados com o destino. O sonho, que também é um oráculo, e o oráculo foi o primeiro e principal fator que permitiu descobrir o mundo do inconsciente, no qual não existe noções de passado e presente. Os seus conteúdos podem ter sido anteriormente conscientes ou podem ser genuíno, inconsciente, estado local no Ori, e o Alewa, caráter do indivíduo. Ori é o que? A fonte do poder e o campo onde atua o eu. A subconsciência está localizada no Ori e Pori, fonte do poder do pensamento. E também aqui Ipori é culto à paciência. Ori Peri, os padrões da consciência, é um termo utilizado em Yorubá para designar aquilo que está situado no Ori Akoko, fonte do poder da criação. Ori Aperi Orun, fonte do poder divino da consciência, o que é inacessível aos seres humanos acessar
diretamente somente através de Ori ou Orixá, na sua incorporação ou no oráculo de Ifá. Ele também é visto como todas as lembranças que podem ser imediatamente recorrentes, assim como as diversas características de nossa personalidade e onde está armazenado toda a nossa vida passada e o que ainda vamos passar. O subconsciente tem como função sustentar Ori, a consciência, o reservatório de informações e sensações em Ori e Sessé, fonte do poder de todas as unidades. E Ori Aperi, Inu, a fonte da consciência. Por isso, a subconsciência não é capaz de tomar decisões, embora seja capaz de responder a estímulo da consciência, ou consciente, ou dos 5 sentidos, que isso só é possível quando passamos por rituais como Bori, Pori, Ebó, iniciações e tantos outros, e até mesmo uma simples oração. O consciente e o inconsciente coordenam as nossas ações, quer de modo voluntário ou involuntário. Desse modo, temos atos voluntários, atos planeados e executados, dependendo da nossa vontade, pelo que estão diretamente relacionados com a consciência. Ori Aperi Inu, a fonte da consciência, e Ori e Pori, fonte do poder do pensamento. O impulso nervoso é gerado, uma energia que ativa todos os sentidos de Ori, e conduzindo sobre os órgãos implicados em cada ação que a tua Ori Atari elaborou, a fonte dos sentidos. Ato involuntário, atos que não são pensados antes de serem executados, baseados em instintos ou instintos, estão por sua diretamente relacionados com o inconsciente. Quando o centro da resposta se atua na medula espinhal, gera-se um mecanismo automático de resposta. Ori empacou a força do poder espiritual na base do crânio. As tentativas de se entender a consciência humana como sendo um fenômeno integrante da natureza têm, ao longo da história do pensamento, conduzido a uma série de dificuldades. A maioria delas possivelmente seria a dificuldade de se oferecer uma explicação casual, explicitamente as condições necessárias e suficientes para que um sistema físico apresente fenômeno consciente, tal como isso se apresenta para o ser humano. Uma dificuldade simetricamente oposta é o risco de conceito de consciência decorrente, ou seja, que todo o processo natural teria uma dimensão consciente para se evitar de preciso estabelecer na natureza física limitando a atribuição da consciência ao sistema vivo ou a sistema vivo que satisfaça certas condições. Nessa perspectiva, embora não seja considerada a existência de consciência como um privilégio da espécie humana, pode ser atribuído à consciência humana uma nova modalidade de existência que não seja ou não seria encontrada em outras espécies. A consciência tem que ser consciente ou autoconsciente. Ao mesmo tempo, é considerando que outras espécies compartilham com o humano outras modalidades de processamento, tentativa de se prover definições comportamental da consciência original ou original, o conceito de cada diferença de Ori, dado a sua livre escolha. O processo de Ori começa com um ato ou atos de atenção do organismo, recebendo sinais do ambiente, processando os mesmos de um modo coerente e usando os resultados para informar ações futuras ou mesmo ambiente. Esse processo está enraizado nas cerimônias rituais, iniciação, ebó, oração, entre outros. Todos esses passos podem ser
identificado e os diversos fatores envolvidos podem ser medidos em experiência no estado físico, mas a análise desses resultados relacionados funciona diversas entre percepções, atenção, memória, ação forem aprovadas. Tanto o conceito de mundo fenomenal quanto os de perspectiva de primeiro passo e do aspecto subjetivo da consciência têm em comum a suposição relativa à existência de estado qualitativo típico da consciência. No contexto da existência, o objetivo é o mesmo, mas na categoria conceitual da física clássica como na categoria da existência especial. Contudo, de uma perspectiva ou estado qualitativo da consciência podem ser relacionados ao estado físico de origem, a serem empiricamente identificados e definir-se assim uma zona de interseção entre o fenômeno subjetivo e o objetivo. Imprescindível reconhecer que Ori trabalha simultaneamente em múltiplas escalas no Orum e no Aie. Em cada adequação para o acesso de determinados níveis de organização e atividades. Os diversos níveis seriam, portanto, complementares e não contraditórios entre si, o que vem a demandar uma cooperação para se realizar síntese que permita uma melhor compreensão da função de Ori como um todo, seja concebido como único, a substância com propriedade para determinar o que seria feito e como será feito ainda em forma no oráculo, lembrando o compromisso afirmado para poder direcionar o destino humano. A probabilidade de Ori aperir os padrões da consciência e Ori e Pari, a fonte da consciência, possa conceber uma nova base à relação entre Orum e o Aie, ou seja, eles precisam que se desenvolva o padrão da consciência. Esta abordagem, apesar oposto entre si, tem um comum, uma concepção concebida como idêntico, como irredutível e interligados. Na perspectiva ocorre no aspecto objetivo e subjetivo, pessoal da experiência fenomenal e do mundo físico. Não são vistos como contraditórios, mas como postos que se complementam. O mesmo se aplica à relação entre as diversas divindades que se especializam no enfoque de cada aspecto. O que torna possível não é só correlacionar infinitamente, como também entender raciocinamente a relação entre a atividade de Ori e experimentos conscientes e o correto de semelhar de forma espiritual entre ambos, ou seja, entre relação feita por sujeitos humanos sobre os seus conteúdos da consciência devido à razão de que os é correlato de Ori da experiência. Conscientes se encontram distribuídos em diversas escalas especiais e temporais. Tanto para a parte física como espiritual seria parcialmente descontinuada frente à observação ao passo que a experiência consciente se apresenta para os objetivos normais como um fluxo unitário e contínuo. Esta experiência é comprovada nas formas rituais e nas incorporações. A consciência, através de uma distinção conceitual entre sessão e percepção entre espírito e matéria. A sensação era concebida meramente como sensibilidade frente aos estímulos, medida em termos da resposta comportamental observada as das medidas de atividades disponíveis como simplesmente a incorporação. A perspectiva, por sua vez, era concebida como um processo de nível superior, fenomenológico, ou seja, as rituais cerimônias, entre outros, onde podemos sentir a energia espiritual que nos dá uma sensação leve e de felicidade.
Esta entre os primeiros que questionaram a separação conceitual entre sessão e percepção, mesmo na atualização, embora explicitamente neguem a separação e as funções superiores. Não é raro que a antiga distinção seja eventualmente revivida na interpretação de resultados experimentais. Aparente inconsistência é possível resultado de uma falta de compreensão da continuidade entre os processos desencadeados pela estimulação física no Uri e Paco, a fonte do poder espiritual na base do crânio, e os resultados finais, conscientes do processo de percepção, embora nem toda a informação processada por Uri e Paco se torna consciente. A parte que se torna processo de independência dos processos sensoriais, mas de alguma maneira se sobrepõe aos processos sensoriais das mesmas partes de Uri e Paco, e Uri a Cocô, a fonte do poder da criação. Onde esse processo ocorre, a possibilidade de existência de processos emocionais inconscientes implica em uma desvinculação relativa entre a consciência e a emoção, enquanto os processos conscientes sempre seria acompanhado de emoções. Seria possível haver emoções não acompanhadas de consciência? A parte responsável pela inconsciente é Orino, no interior humano, a fonte da inconsciência, ligada à parte espiritual. Através do paradigma das emoções inconscientes, ele pode ser dissociado do procedimento das emoções pela qual a informação aferente é transmitida diretamente a Ori, e só sendo revelada através do oráculo. Para gerar as informações da inconsciência, como no caso de condicionamento por mensagem subliminar, então, uma emoção com conteúdo consciente revelado ao destino do indivíduo. O processo emocional envolvido ou envolveria ainda um circuito subcortical, incluindo substâncias de axé. Ninguém pode aprisionar nossa mente, mas só nós podemos escravizá-la em nossa própria armadilha mental. Deixamos de lado nossa razão e preferir a felicidade. Encontraremos nossa liberdade. Sem isso, vamos nos manter escravos de nós mesmos. Para obter o poder da vontade de mudar, primeiro temos de ter vontade. A maioria das pessoas aceita as condições, não se esforçam para mudar e sempre ficam esperando por uma pessoa para ajudar a sair da situação que estão. Quase todas as pessoas culpam outros pelo seu fracasso. E percebemos que nós somos o responsável, diz Ifá em Oxeofum. A má sorte não existe. O que realmente existe é que não fomos suficientemente sábios. Entre todo o nosso aprendizado, o corpo de conhecimento mais importante que qualquer pessoa pode adquirir é o autoconhecimento. Por outro lado, o aspecto mais importante desse corpo de conhecimento é o conhecimento de Ori, a consciência. Ori não é apenas essencial no sistema de comunicação entre nós e o mundo físico, e também um pré-requisito da comunicação entre nós e o mundo não físico. Ori é o centro de comando para todos os problemas do fluxo da vida, o mundo físico em que vivemos e o mundo espiritual, que está escondido para muitas pessoas que estão realmente ligadas ao controle pelo poder, especificamente de Ori. Ori Anyan é a consciência humana, ou seja, todo o cosmos está sujeito à influência exercida sobre isso pelos seres humanos, através das ondas cerebrais que eles emitem continuamente no espaço. No livro de Ori, a consciência, no curso de Ori, você aprenderá algumas coisas importantes sobre abrir e fechar a porta da oportunidade. Entre todo o nosso aprendizado, o corpo de
conhecimento mais importante que qualquer pessoa pode adquirir é o autoconhecimento. Por outro lado, o aspecto mais importante desse corpo de conhecimento é o conhecimento de Ori, a consciência. Ori não é apenas essencial no sistema de comunicação entre nós e o mundo físico, e também um pré-requisito da comunicação entre nós e o mundo não físico. Ori é o centro de comando para todos os problemas do fluxo da vida, o mundo físico em que vivemos e o mundo espiritual, que está escondido para muitas pessoas que estão realmente ligadas ao controle pelo poder, especificamente de Ori. Ori Anyan é a consciência humana, ou seja, todo o cosmos está sujeito à influência exercida sobre eles pelos seres humanos, através das ondas cerebrais que eles emitem continuamente no espaço. No livro de Ori, a consciência, no curso de Ori, você aprenderá algumas coisas importantes sobre abrir e fechar a porta da oportunidade. O fato de que a maioria das pessoas desconhece certas verdades espirituais faz com que se envolva em atividades que literalmente abrem ou fecham porta de oportunidade, tanto para melhor quanto para pior, talvez mais frequentemente do que eles estão dispostos a admitir, e que eles não entendem como e nem por que as portas de alguns dos eventos que estão chamando aleatoriamente em nossas vidas. Para que você deixe de ser vítima das influências de outras energias distintas, elas fizeram deles uma metodologia prática para você ganhar e manter o controle sobre os acontecimentos de sua vida. Pois de assimilar e colocar em prática o conteúdo desse livro e do curso, você será capaz de reduzir significativamente os fracassos e as decepções de sua vida, e assim manifestar seu desejo dado por Olodumare, de acordo com os ensinamentos de Olodumare. Ori é o canal mais elevado e eficaz no sistema de comunicação estabelecido por Olodumare, Todo-Poderoso. Entre ele a sua criação, Ori é o mediador mais importante, capaz de eficaz e familiar, facilitar a comunicação entre todo mundo da potencialidade ao mundo da realidade. No início da vida da Terra, Ifá, sabedoria de Olodumare, foi dada aos nossos ancestrais por Olodumare, testemunho da criação. Desde então, nossos ancestrais preservam os ensinamentos sagrados de Ifá em sua forma original até hoje. Segundo Ifá, Ori é o criador das pessoas. Dizem que Ori é o indivíduo criativo, no sentido de que nada pode cruzar a fronteira do reino da potencialidade para o reino da realidade, sem a consequência ou consentimento expresso de Ori. Na verdade, Ori é quem determina quando e como é destino, para que tudo se mova do reino potencial para o reino real. É uma pessoa. Não há nada que se manifeste no universo físico sem a autorização de Ori. Como tal, Ori é responsável pelo destino de cada pessoa e é aquele que reserva no decorrer de sua vida. Ori, então, é a essência da sorte. E a sorte é o elemento mais importante responsável pelo sucesso ou fracasso. Quando nós referimos à palavra sorte, não estamos falando de sorte como se quiséssemos dizer acaso ou coincidência. A sorte, conforme usado nesse livro no curso, é uma condição em que a oportunidade encontra a preparação nas encruzilhadas da vida, ou seja, ela vem até você. Por exemplo, uma pessoa, através do seu desejo de receber, atrair a oportunidade concreta, energia potencial específica, através do pensamento. Está lá no vídeo que eu gravei no YouTube sobre mente quântica.
mente quântica. Fala ou ação. No exato momento em que a oportunidade é invocada ou a energia potencial de se tornar disponível para o uso. A pessoa que deseja tal oportunidade e reconhece e abraça, se atualiza ou fazer a conversão da energia potencial para a energia real possível. Esses são chamados de sortudos. Por outro lado, aqueles que não sabem aproveitar a oportunidade e o preparo dizem que não têm sorte, uma vez que Ori é a única divindade que pode sancionar o movimento de conversão da energia e que também determina a propósito de todas as coisas boas e importantes de nossas vidas. Essas conversões de energia de Ori é naturalmente a imagem suprema e a única encarnação dos poderes de Olodumare. Com essa habilidade, Ori é o governo da pessoa, o criador, equipe de facilitar a comunicação entre todos os Inyan e o cosmos e Olodumare. Ori é aquele que intervém em favor da pessoa dia e noite, sem fim. Ori pode então ser comparado à consciência de um foguete que nos leva a outra dimensão superior. A consciência de todos os outros animais também os carregam em sua movimentação, mas não como a dos seres humanos. Os animais do mar, da terra e do ar se movem com a consciência do modo paisagem. Seres humanos apenas se movem com suas consciências sempre verticalmente, alinhando com o céu e a terra. Com esse entendimento, sabemos que tudo que Ori individual não sancionar para uma não vai acontecer. Todos ou autoridade, que todo poder de manifestação pertence a Ori. E Ori quem toma todas as decisões e todas as ações são iniciadas. Abrace essa verdade e o reconhecimento dos poderes Ori como a estrutura metafísica que representa o Olodumare em cada indivíduo. Portanto, Ori é de fato a imagem e personalidade de Olodumare na criação. Achei todo esse material que eu estou postando está no meu livro Ori e no curso que eu dou de Ori. Então venha fazer o curso para você ampliar mais e entender melhor cada passo que você dá na vida e o porquê que às vezes prospera ou não. Então venha prosperar, venha fazer o curso. Achei E por gentileza, não esqueça de assinar o nosso canal, dê um joinha aí. E para os assinantes do canal, amanhã, dia 2, postar aí. Vou começar nessa data aí bacana, para começar sobre Egungun, os ebós que qualquer pessoa pode fazer. Então eu vou começar com lamparina, tá bom? E vou postando aí, não sei se vai ser todo dia não, mas com certeza toda semana eu vou postar 10 ebó, tá? Um forte abraço e obrigado por tudo e assina o canal. Não esqueça, dá um joinha aí, toca o sininho, tá bom? Se sinta abraçado, Ilaboru, Ilaboru, Ilaboxichel.